Adão foi expulso do paraíso e Jesus vai resgatar do inferno e levar para o paraíso. Por isso que eu digo para você, todos nós, a palavra de Deus diz, através do apóstolo, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós aqui merece o céu. Ninguém aqui merece o céu. Só merece por causa de uma pessoa, o Filho de Deus. Ninguém. Pastor, mas aceitei Jesus como Salvador. Só por Ele vai te levar. Porque você não merece, você merece o inferno. Nós merecemos o inferno. Deus vai levar a gente para o céu por causa do Filho, não por causa de nós. Você sabia disso? Não. Paulo disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando Deus olha para a gente, Ele não olha nós, Ele olha o Filho na gente. Deus pode falar com o pecador? Não. Não pode. Não pode, Ele não fala, Ele não se mistura com as trevas. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Mas como é que Ele consegue falar com a gente? Só existe um sacerdote dentro do caos, filho. Só existe um sacerdote dentro do caos. Segundo a ordem de Melquisedeque, é Ele, daquele que intercede por nós. Por isso que precisa estar dentro da gente, para Deus se comunicar com a... Se Ele não estiver dentro da gente, o telefone nosso sempre fica desligado, filho. Agora, se Ele está dentro da gente, aí o sinal pega 24 horas. Por isso que é bom ter o Espírito Santo de Deus, irmão. Só por isso. Amém? Ele nos dá o direito em falar com Deus e ainda ir para o reino dos céus. É o próprio Espírito que nos convence do pecado, juízo e justiça. Deus abençoe nossos irmãos que estão chegando nesse momento. Quero mandar um abração especial aos nossos pastores que estão à frente da obra. Pastor Gabriel estava com o evangelismo tremendo lá no centro de Sorocaba, juntamente com o obreiro Maxwell, o irmãozinho Kelvin e o nosso irmãozinho Mateus também. Deus abençoe a todos esses homens de Deus que estiveram lá no centro de Sorocaba, evangelizando, levando a palavra de Deus aos corações ali, aos sorocabenses, amém, aos paulistas que passam ali no centro de Sorocaba. E se Deus quiser, final de ano nós vamos se encontrar para o 3º Congresso Pentecostal. O pastor Gabriel vai estar lá ministrando a palavra. Quem vai estar junto com a gente lá, família? Só bênção. 3º Congresso Pentecostal Ponto Sofrimento, que acontecerá em Chapecó, do dia 26 ao dia 31 de dezembro. Em nome de Jesus Cristo, vai ser uma bênção. Não o dia 31, até o dia 1º de janeiro, né? Eu acho que a gente está informando errado, né? Dia 26 ao dia 1º de janeiro, porque 1º de janeiro a gente vai estar lá ainda. Não, vamos mudar a data, essa data está errada, agora que eu percebi. É 26 ao 1º de janeiro. Porque nós não vamos ficar até o dia 31, nós vamos ficar até o dia 1º, porque nós vamos passar de joelho, vamos sair de lá 2 horas da manhã. Então é o dia 26 até o dia 1 de janeiro de 2026. Já vou pedir para colocar no calendário, nós vamos fazer a virada lá no congresso, é a bênção de Deus. Deus abençoe o pastor Daniel com a obra ali também em Chapecó. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar ali em Chapecó. Deus abençoe o pastor Daniel, que tem sempre levado a palavra de Deus, exortando os irmãos e cuidando das almas ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe também o pastor Josenilton, com a obra ali em Marco, no Ceará, se Deus quiser. Final de ano a gente se encontra para se alegrar. Amém. Deus abençoe o irmãozinho Tiago também. Amém. Deus abençoe a sua recuperação. Né? Foi uma batalha de vida, né, irmão? Nosso irmãozinho Mateus ficou 28 dias, né, lá no hospital, e a gente intercedendo, orando por ele. Graças a Deus ele está em casa se recuperando. Então Deus abençoe a sua vida, irmãozinho Mateus. A irmã Valdênia, irmão Tiago, desculpa. E a irmã Valdênia também, que estava no combate lá, pastor Josenilton, pela vida desse garoto. Eu tive a oportunidade de fazer o batismo dele quando eu estive lá em Marco, no Ceará, e eu tenho um carinho muito tremendo por esse garotinho, né? E se Deus quiser, a gente vai se encontrar mais vezes, em nome de Cristo Jesus, o nosso Rei. Deus abençoe a você também que nos acompanha através das redes sociais, que nos acompanha, meu querido, espalhado no Brasil e fora do Brasil também, né? Que eu mostrei para os irmãos lá. O evangelho, às vezes eu digo para os irmãos, o evangelho não está só aqui no Brasil. Pessoas pedem lá na Suíça, Inglaterra. O vídeo do pastor Anjinho está viajando, irmão. Amém? Que a gente deve pregar a palavra em cima do telhado, né, Vaz? Em nome de Jesus. Nós estamos pregando a palavra em cima do telhado através da internet, amém?
Então os vídeos do pastor Angido, vai lá para a Suíça, para as pessoas que estão lá, os lobos que estão lá, para ser, meu querido, as pessoas ser libertas desses lobos que querem roubar a igreja de Cristo, mas não vão roubar, amém? Porque a igreja de Cristo, ela tem um dono, e não é o pastor Angido, não é qualquer pastor que tem na face da terra, é só um que é dono da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, família? Quem veio comer nessa noite, se coloca de em pé, por gentileza. Queria chamar o obreiro Fábio para estar aqui. Vem cá, meu filho, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Boa noite, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Amados irmãos, vamos com um texto que se encontra em Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12. Marcos 11, 12. Glórias a Deus. Aquele que for encontrando, vai glorificando para a gente poder se achar aqui. Glórias a ti, Jesus. Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12. Amém? A palavra de Deus fala o seguinte: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira já se tinha secado desde as raízes. Amém? Pode tomar um assento, por gentileza? Glórias a Deus. Amado irmão, o tema da mensagem é: a aparência não engana a Cristo. Vemos que Cristo Jesus estava passando e viu de longe uma figueira e teve fome. Mas, amado irmão, irmã, Cristo Jesus, ele sabe das estações. E ele sabia que não era tempo de figo. Porque qual a pessoa que viu de longe uma figueira? Olha lá, uma figueira. Então ele entende de frutos. E o mestre entende de frutos, porque ele que mesmo criou as árvores. Ele vê de longe que tinha folhas. E ele vai até a árvore. E como diz o texto, e vendo de longe a figueira que tinha só folhas, foi lá ver se achava alguma coisa. E chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então, amado irmão e irmã, eu e você temos que atentar para isso. Porque não basta eu colocar uma roupa, não basta eu carregar uma Bíblia, não basta eu dar glória a Deus, não basta eu fingir para o meu pastor. Porque Cristo Jesus, amado irmão e irmã, vem atrás dos frutos. E aonde que se encontram os frutos? Por detrás das folhas. Aonde, obreiro Fábio? No coração. A intenção do coração. Então, eu e você temos que atentar para o interior. Por quê? A salvação é individual. Eu não posso salvar minha esposa. Eu não posso salvar meu filho. Eu posso direcionar eles. Então, amado irmão e irmã, eu e você temos que produzir esses frutos para o reino. Mas como, obreiro Fábio, eu vou produzir esses frutos? Requisitos. Tem estratégias. Porque, como dizia o nosso pai, filho pródigo e o mais velho, você vê que o mais novo saiu da casa porque era novo. E o mais velho na casa não tomava posse da herança porque não tinha entendimento da promessa. Então, amado irmão, eu e você temos que ter entendimento da palavra de Deus, da promessa. O que é para mim, o que eu posso pegar para mim. Novo Testamento, pode pegar, irmão. Pode pegar. Então vemos aqui uma árvore, amado irmão. Vemos também em João, capítulo de número 15, que ele é a verdadeira figueira. Abre aqui, amado irmão, um parênteses. Quando Cristo Jesus falou: eu sou a verdadeira videira, abre um parênteses para colocar uma falsa. Como assim, obreiro Fábio?
Porque se ele falou que eu sou a verdadeira, abre margens para uma falsa. Então eu e você, como somos os ramos, eu e você, como estamos enxertados em Cristo Jesus, temos que ver se estamos na verdadeira ou na falsa. Como assim, obreiro Fábio? Agora tu me assustou. Amado irmão, como eu falei, não adianta vir aqui. Graças a Deus, 10 anos aqui no ministério, não encontro, amado irmão, de ponta a ponta a Bíblia, não encontro uma falha. Não encontro, então eu sossego a minha alma. Eu sossego a minha alma. Mas a questão é o seguinte, e você que vai para casa e fica às vezes acompanhando, ou você aí do outro lado, fica acompanhando as falsas figueiras. Como que vão produzir os frutos verdadeiros? Como que eu vou produzir o verdadeiro fruto? E Cristo Jesus está atrás desse fruto. E outra coisa que me chamou a atenção, e até que notei, você vê uma floresta, né? Várias árvores. Mas é difícil você encontrar uma árvore frutífera lá no meio. Porque as outras árvores sufocam ela. Sabe disso, que sufocam elas. Então a questão é, você quer produzir fruto? Então saia no meio da multidão. Porque a multidão está sufocando você. A multidão está tampando o sol da justiça em você. Como que você vai querer produzir frutos? Depois em casa, lê Salmos 1. Você pega do versículo 1, 2, 3, você encontra o salmista falando os requisitos para não se assentar nas rodas dos escarnecedores. Para você não se deter na mesa dos pecadores. E você, às vezes, teima contra a palavra de Deus. Teima, pode teimar. Pode teimar. Mas quando Cristo Jesus vir buscar os frutos em ti, lamentavelmente, você vai ficar de fora. E você vê que ele amaldiçoou a figueira, foi até as raízes. No contexto do versículo 15 a seguir, Cristo Jesus está indo para Betânia, entra em Jerusalém e desce o chicote lá. Isso aqui, amado irmão, é o contexto. E eu não posso tirar esse contexto aqui. Porque qual é a lógica do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que não é tempo de figo, amaldiçoar uma figueira? Qual é a lógica? Cristo estava louco? Não, Cristo Jesus não estava louco. Ele estava ensinando para os discípulos dele. Eu vim aqui nessa figueira, não encontrei figo. Agora deixa ela de lado, vamos para Jerusalém, no templo. Não encontrei figo no templo. E vamos descer o chicote. É isso, irmão. Cristo Jesus, ele quer o templo dele em oração, santificado. Mas, obreiro Fábio, você vê que eles faziam esses comércios aqui, eles faziam o comércio, mas era para o sacrifício. Mas, amado irmão, Cristo Jesus não quer saber. Essa campanha aqui é para arrecadar dinheiro para a igreja. Não, Cristo Jesus não quer saber disso. Cristo Jesus quer o templo dele, a igreja dele, sem ruga, sem mácula. Então eu e você não podemos se amoldar ao sistema do mundo. Eu e você não podemos estar andando na direção do mundo. Lá no trabalho, na escola, no meio da sociedade, nas redes sociais, se afasta. Se você quer frutos, se você quer, amado irmão, produzir para o reino, tem que se afastar. Algo que o Senhor me chamou a atenção. Você for examinar, quando Cristo Jesus e o Pai e o Espírito Santo começam a formar a terra, ele dá ordem às águas se apartem, até vir a terra seca, para depois vir as árvores. O que é isso? Se aparte por gentileza, amor à sua alma, se aparte das coisas do mundo. E você sabe, eu sei, se estamos produzindo ou não. E tem árvore, amado irmão, que para dar frutos é a base de paulada.
é a base de paulada. O que é isso, obreiro Fábio? Estações da nossa vida. Esses dias, o irmão Mirizvan trabalha comigo, nós encontramos um sujeito lá, que pela graça de Deus eu sou crente. Senão ele ia receber limão de mim. Porque pensa num homem abençoado. Não, mas eu usei de misericórdia. Eu engoli seco. Então é isso. Deus prova. Porque se vir uma pessoa na empresa, vou usar o contexto empresa, se vir a pessoa até ti, e ela começar a pisar no teu pé, você não sabe a situação dela. Eu vou usar até um testemunho. Nosso irmão Neto, lá de Chapecó. Ele começou a pisar no meu pé, ele não era irmão, começou a pisar no meu pé, e eu só dando fruto para ele. Só dando fruto para ele. Só fruto. Hoje, ele é irmão. Hoje, ele é irmão. Mas, se você estivesse no meu lugar, descendo uma prensa, quase perdendo meu dedo, quase perdi literalmente meu dedo, e eu olhei para a cara dele e disse, amor. Comecei a demonstrar o amor para ele. Daí ele, depois ele testemunha, começou a olhar assim. Não, é esse Jesus que eu quero. Ele falou depois. Então, amado irmão, que tipo de frutos estamos produzindo para o reino? Que tipo de frutos estamos produzindo para o reino? Romanos 11, amado irmão, Romanos 11 fala de que a gente é os jambuzeiros bravos, enxertado na oliveira, contra a natureza. Daí, o contexto continua falando que não é nós que damos força para Cristo Jesus, mas Cristo Jesus que dá força para a gente. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Daí a pergunta é, como que um ramo fora da oliveira vai ter força para prosseguir? E começa a apertar. Você faltando culto, como que vai dar? Longe da comunhão dos santos, como que vai dar? Se a força vem de Cristo Jesus. Às vezes, amado irmão, começa a brotar do lado da sua vida aquele cipó que vai subindo pela árvore. Amado irmão, corta isso aí. Por quê? Porque ele vai roubar a força da árvore. Ele vai roubar a força da... Abre o leque, obreiro Fábio. Abre o leque. Deixa de lado o comodismo. Deixa de... Eu sei que é difícil. No frio desse. Numa chuvinha dessa. Estamos aqui. Amado irmão, que Deus venha usar o nosso Pai para enviar você lá para Chapecó. Lá é frio. Lá é frio. Para quem gosta de frio, envia lá para o norte, então. Mas é isso, irmão. Não tem como eu produzir frutos se não passar as provações, as privações. Mas, amado irmão, eu aguentando as lutas da vida, aguentando, amado irmão e irmã, as estações, eu vou ter que buscar os nutrientes que se encontram na palavra de Deus. Então, medite de dia e de noite na lei do Senhor Jesus Cristo. Busque ouvir uma Bíblia em áudio. Porque graças a Deus, várias provações que eu passei, o Espírito Santo fazia eu lembrar da palavra. É como o nosso Pai na fé fala. Ele fala com a gente. Ele fala contigo, obreiro Fábio, fala. Ele fala o que, obreiro Fábio? Às vezes ele pega uma espada e começa a limpar, para dar mais frutos. João 15. Aquele que não dá fruto, aparte-se. Ele vai apartar. Mas aquele que dá fruto, limpe, para que venha dar mais fruto. É bom, obreiro Fábio? Claro que não. Da onde que se viu uma repreensão é boa? Da onde que se viu puxar a orelha de um filho é bom? Mas é para um crescimento espiritual. Porque você que entende um pouco de árvore, ela vai crescer. E se não começar a podar, esse ramo que vai roubar a força, começa a roubar os nutrientes e não dá fruto. Então, cuide disso aqui, ó.
para não roubar força de você. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Está na hora de largar. Faz uma campanha, um jejum. Faz um jejum, que nem o irmão Andy fez, de celular. Deixa de lado. Se você quer crescer na graça e no conhecimento. Outra coisa, não sei se você atentou para a passagem do joio e trigo. Você vê que plantou o trigo, mas o inimigo plantou joio de noite. Seguindo o texto, crescendo o trigo, apareceu o joio. Então olha só a importância de um crescimento na fé. A importância de eu crescer na fé. E no momento que eu cresço, eu consigo discernir quem é joio. É o texto que fala. Nosso pai na fé, que é mais velho do que nós na fé, ele de cima, ele sabe quem é dele. Ele sabe quem tem fruto, quem não tem. Ele sabe, é o texto falando, crescendo o trigo, apareceu o joio. A aparência dos dois é iguais. Os dois dão glória a Deus. Mas a diferença é quando Satanás pede para Cristo Jesus peneirar. Pedro, Satanás pediu para cirandar. Satanás pediu para te peneirar. Pedro, eu não pude impedir. Eu vou estar orando por você. Vou estar orando para que a tua fé não venha desfalecer. Então a diferença de quem tem frutos e quem não tem frutos está na prova. Está na prova. Se Cristo Jesus permitir, amado irmão, se Jesus Cristo permitir essa peneira, será que ficamos? Será que permanecemos? Os frutos que faz eu permanecer. Porque no momento que joga a palha para cima, o vento leva e o fruto cai. Daí, você sabe se tem fruto ou não tem. Porque aqui é fácil. Lá na sua casa, na sua empresa, aonde você vai, na sociedade, nos teus parentes, quando alguém pisa no teu pé, depois lê Gálatas 5,19, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Você no dia a dia, você consegue ver qual fruto você está produzindo. Outra passagem que fala sobre as árvores, sobre a semente, você vê que o semeador saiu a semear. A terra, a semente caiu na beira do caminho. Me explica, obreiro Fábio, qual é essa beira do caminho? Agora, os pensamentos intrusos que estão na tua mente. A beira do caminho. Esses pensamentos que vêm vagando na sua mente nesse momento, é que a palavra de Deus, o diabo não quer que a palavra de Deus venha cair no seu coração. O diabo, ele não quer que venha cair, porque ele sabe se cair na boa terra, vai produzir. E sabe que se produzir, vai ter salvação. Na beira do caminho, caiu em meio às pedras, não tendo umidade, não tendo água, foi sufocada. A água é a palavra de Deus. Caiu à beira dos espinheiros, nos espinheiros, as paixões do mundo. Uma triste notícia, nosso irmãozinho, ex-irmão, a semente caiu nos espinheiros. Ele foi, mas eu e você que estamos de pé, temos que atentar para não cair. Temos que atentar para não cair. E como que eu faço isso, obreiro Fábio? Simples. Deixa a palavra cair em boa terra. João 15 fala que ele é a videira e tem um lavrador. O lavrador é o pai. O que o lavrador faz?
começa a tirar as pedras. Porque antes do agricultor fazer um plantio, ele vai limpar o terreno. Então tenha coragem. Tenha coragem. Fala o seguinte, uma oração que na hora da oração eu percebo, eu fico de ouvido atento para a oração do nosso Pai. Afasta de mim tudo que afasta de ti. O que é isso? Lavrador, tira tudo que impede que a tua palavra venha crescer. Tenha coragem e faça essa oração. Mas não reclame quando começa a quebrar celular. Não reclame quando você começa a ganhar a conta no serviço. Porque Deus age de um jeito que às vezes a gente chora. Mas eu sempre peço, Senhor, trabalha na minha vida nessa área. E quando eu entro na prova, às vezes eu me esqueço. Eu pergunto, Senhor, por que disso? Ele me faz lembrar da oração. Amém. É um alívio saber que Deus está respondendo. Por isso, você, irmão e irmã, peça para Deus discernimento, sensibilidade espiritual. Está numa prova, pergunta para Deus o porquê dessa prova. Por que dessa prova? Ele vai responder. Ele responde. E é bom ele responder, porque se você vê que se eu estou numa prova e não tenho entendimento da prova, às vezes eu murmuro. Ah, por que disso? Por que daquilo? Hoje mesmo Deus usou o Pai para falar comigo. Foi terça, não estou me lembrando da oração, mas enfim. Pai falando de Deus usar, que nem aconteceu com o bofetão que o Pai levou, e Deus usou para falar comigo. Porque quando eu estava no mundo eu tinha uma atitude. E até hoje o espinho está ali. Para quê? Para moldar o meu coração. Para moldar, para transformar em outra área. Então às vezes você está sofrendo, é porque Deus quer mudar o teu temperamento. O teu temperamento. Então não reclame. Não reclame de Deus. Busque entender os propósitos de Deus na sua vida. Então, amado irmão, eu já estou me encaminhando para encerrar. É o seguinte, agarre a palavra de Deus. Temos aqui, amado irmão, Mateus 24, que estamos entrando numa fase final da humanidade. Cristo Jesus está voltando. Então, está à porta. Então, não perca a tua salvação. Lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lave, busque se santificar. Busque se apartar das coisas do mundo. Busque, por gentileza. Porque, amado irmão, se você não buscar, não é eu que perco. É você que perde. Então, amado irmão, vê como está o seu coração. Os frutos que Cristo Jesus, Ele queria, é no interior. Dentro, no coração. Porque, amado irmão, do coração que procede a vida. Do coração. O que há de abundância no coração, a boca fala. E eu estava até comentando com o irmão Mirizvan, que a gente trabalha junto. Só observa. Observa a conversa aqui e ali. Tu já vai saber o que há de abundância no coração da pessoa. E, amado irmão, se encha da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus, para que quando você for abrir a boca, venha sair a palavra de Deus. Não venha sair palavras que não edificam. Então cuide, amado irmão. Cuide do seu coração, da terra. Cuide. Se aparte das paixões do mundo. Amém? Amém? Então, cada dia, vem na comunhão dos santos. Vem buscar a palavra de Deus. Para que você venha ter, amado irmão, frutos. Quando Cristo Jesus vir. Tem outra passagem que fala que era 3 anos se passou. A figueira não produziu. Ia ser cortada a árvore fora. Porque estava ocupando a terra inutilmente. O dono, o trabalhador falou o seguinte: espera mais um ano. Eu vou cavar, eu vou estercar. Para que ano que vem, quando você vir, se tiver fruto, amém. Se não tiver, pode cortar fora. O ministério de Cristo Jesus, amado irmão, durou 3 anos. No 4º ano, produziu um fruto. Pedro. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só.
3 anos do ministério de Cristo, surgiu a igreja. Então, amado irmão, se Cristo Jesus vir, tem que ter esse fruto. Fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. Você vê que quando ele fala de estercar, vou cavar, vou estercar, Paulo fala o seguinte sobre a lei: eu tenho a lei como esterco. O que é isso? Você tem que ter, amado irmão, esse esterco para colocar na árvore. Que esterco é esse, obreiro Fábio? As coisas que você fazia no mundo. Hoje você olha, eu era um pecador. Eu preciso da graça de Cristo. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo. Sem Ele, nada posso fazer. Usa isso de combustível para mudar. Usa de combustível para mudar. Eu fazia, olha para trás e vê quem você era. Eu era um pecador. Eu era um mentiroso. Eu era um prostituto. Eu fazia o mal. Então usa isso. Não, eu não quero ser igual. Não quero voltar para trás. Paulo fez isso. Ele olhou para a lei, porque sem lei, sem pecado. A lei amado irmão, a lei veio para mostrar que a gente é pecador. Então, amado irmão, reconheça. Lê em casa. Sei que vai ser difícil você ler, mas, amado irmão, eu vou relatar aqui. João 15 fala que sem Ele nada podemos fazer. Reconheça o Mestre. Reconheça que você precisa dele. Já vou passar o microfone. Tá difícil. Tá difícil. Pega a sua Bíblia. Não precisa mostrar para mim, mas em casa. De Mateus, pelo menos de Mateus Apocalipse. Vê se a Bíblia Sagrada está em branco. É um sinal que você não está meditando. É triste. Se é Bíblia nova, desconta. Mas, amado irmão, você examinar as Escrituras Sagradas. Então o amor está se esfriando. E Cristo Jesus falou o seguinte: quando eu vi, será que eu vou encontrar fé na terra? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque uma vez eu levei uma lambada do pastor Gabriel, e eu gostei. Por que gostei? Eu lembro que eu estava numa empresa, eu tinha aquela Bíblia de bolso, e deixava ali no bolso e trabalhava. Daí quando eu acelerava o processo, e quando acabava tudo o serviço, eu sentava e lia. E eu falei bem assim pro pastor Gabriel, morava lá na mãe: pastor Gabriel, hoje consegui ler o livro de Mateus tudo na firma. Daí ele bem assim pra mim: tá, e o que tu entendeu? Pois é, eu li, mas eu não entendi. Pois, daí eu comecei a pensar, pai, porque eu e você, não vai me entender mal, eu e você temos que examinar, eu e você temos que estudar, não ler. Porque ler é uma coisa, examinar é outra coisa. E eu comecei a pensar, pois é, vale mais eu apenas ler um versículo, entender um versículo, do que ler o livro inteiro. Daí eu comecei a examinar as Escrituras Sagradas. É uma diferença enorme. E muitos falham. Outra coisa que muitos falham, que o Senhor fez eu meditar várias vezes, no meio da oração. Não sei se você, a partir de hoje, você vai começar a ter esse discernimento. Tem aquela oração que está no manual e a oração que está no automático. Pode ver, o automático, às vezes a gente fala da religião aí, né? Que é uma oração repetida. E às vezes no automático nosso também está repetido. Coloca no manual. Manual é você ter uma conversa com Deus. Uma intimidade com Deus. Uma troca de conversa. Eu sempre estou orando e pergunto para o Senhor: fala comigo, Senhor. Você pode me ouvir orar. Fala comigo, Senhor. Quando estou em silêncio, Ele está falando no meu coração. Está falando no meu coração. E às vezes Ele fala o que a gente não quer ouvir. Graças a Deus por isso. Porque se Ele não repreende, Ele não tem a gente como filho. Então, amado irmão e irmã, tenha essa intimidade. Saia do automático. Saia da leitura. Vai examinar as Escrituras. E é triste, amado irmão. Está se acabando os bereanos. Está se acabando os bereanos. Porque, amado irmão, o diabo sabe onde investe. O diabo sabe. Então, amado irmão, comece.
Não é pecado riscar a Bíblia. Não é pecado você anotar na Bíblia. Então comece a estudar as Escrituras Sagradas, porque nelas que tem a vida eterna. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo? Glórias a Deus, só bênção. Bênção de Deus. Desse jeito, né, irmão? Só bênção, glória a Deus, Pai. Como disse Paulo, eu não me sinto justificado. Que a gente venha ter esse sentimento aqui que a gente leu de manhã, né, Vaz? Glória a Deus pela essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sempre digo, quando a gente tem esse sentimento que eu não me sinto justificado, a gente melhora a cada dia. E essa é uma palavra para melhora, amém? Que a gente venha, amém, deixar o grande lavrador trabalhar em nossas vidas, né, irmão? A água seca, a terra seca continua sendo a gente, né, irmão? Glória a Deus, né? Quando a gente entende que é a gente que precisa mudar, né? Como disse o obreiro Fábio, tinha uma pessoa pisando no calo dele, mas ele percebeu que era ele que tinha que suportar e não a pessoa mudar. Você está entendendo? O cristão tem que aprender a suportar e não dizer para a pessoa assim, mude amanhã. Amém? Porque você era terrível também, né, irmão? E a mudança não vem da noite para o dia. Ninguém conseguiu mudar da noite para o dia, gradativamente, né, irmão? E o lavrador vai trabalhando certinho em nossas vidas, graças a Deus por isso. Deus abençoe nossos irmãos que estavam conectados. Em nome do Senhor Jesus, é você que estava junto com a gente. Se Deus quiser, sábado que vem estaremos aqui, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor nosso Deus. Deus abençoe os pastores, Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a programação continua. Pastor Gabriel trazendo a palavra de Deus na segunda-feira. Terça-feira, na quarta-feira, pastor Gabriel trazendo o programa A Tua Palavra. Quinta-feira, pastor Josenilton, diretamente lá de Marco, no Ceará, trazendo a palavra de Deus. Sexta-feira, pastor Daniel, ali em Chapecó. E se Deus quiser, sábado que vem estaremos aqui ministrando a palavra de Deus ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Não esqueça que a gente está orando por você. E se a gente não se vê no próximo sábado, se Deus quiser, a gente se veja no céu, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Um abraço, beijão no teu coração. Tchau, tchau, em nome de Jesus. Amém, família?